Olá! Nesta análise, a gente vai fazer uma investigação forense bem peculiar. Vamos colocar no banco dos réus uma das almas mais famosas da cultura pop. Pois é, a grande questão é essa. Vamos usar a estrutura moral criada por Dante Alighieri há mais de 700 anos para tentar julgar os atos de ninguém menos que Homer J. Simpson. A nossa investigação vai funcionar como uma descida, sabe? Vamos analisar as evidências andar por andar, seguindo a própria arquitetura do inferno de Dante. Mas calma, antes de apresentar qualquer prova, a gente precisa entender as leis desse, digamos, tribunal celestial. Tudo baseado na interpretação que Dante fez da ética de Aristóteles. E olha que interessante a forma como Dante organiza os pecados. Pecar por fraqueza, por não conseguir se controlar é uma coisa. Agora, usar a inteligência, o dom divino da razão para fazer o mal e enganar os outros, isso para ele é o pior de tudo. É o que te joga lá para baixo. Então vamos começar pelo mais óbvio, né? As evidências que colocam o Homer, sem sombra de dúvida, na parte de cima do inferno. O caso da promotoria começa já no terceiro círculo, o lar dos gulosos. E aqui, gente, as evidências contra o Homer são simplesmente esmagadoras. A existência do Homer é totalmente definida por essa busca sem fim por comida e bebida. Ele chega ao ponto de vender a própria alma por um donut. Isso é a representação perfeita da razão se curvando completamente ao apetite. É um eco do personagem Siaco que Dante encontra na lama, completamente isolado pela própria gula. E essa citação descreve perfeitamente a punição. Os gulosos ficam deitados numa lama imunda e gelada, sendo eternamente atormentados por Cérbero, o cão de 3 cabeças. Que imagem, hein? E claro, não é só a gula. Seus gastos impulsivos e aquelas explosões de raiva, principalmente com Bart, são pecados claros de incontinência. Mas a nossa investigação precisa ir mais fundo. Agora, a coisa fica mais séria. A gente está saindo da área dos pecados por fraqueza e entrando nos pecados cometidos por pura vontade, por malícia. A prova principal aqui é pesada, o fato de ele estrangular repetidamente o próprio filho. Lá no primeiro anel do 7º círculo, os tiranos e assassinos ficam mergulhados num rio de sangue fervente. É o castigo pela violência contra o próximo. Aí vem o ponto crucial. A defesa poderia alegar: mas é desenho, é só uma piada, o Bart nunca se machuca de verdade. Só que, no sistema de Dante, o que importa não é o resultado final, é a intenção. A vontade de machucar uma criança, mesmo que num contexto cômico, revela uma desordem moral, uma alma que se entregou a um instinto bestial. E isso Dante não perdoaria. Será que a corrupção do Homer vai ainda mais fundo? Vamos ver se ele chega a cometer os piores pecados, aqueles que usam a inteligência para enganar. Apesar de parecer meio lento, o Homer usa sim de engano para ganho pessoal. Ele aceita suborno como inspetor de segurança, vive roubando coisas do vizinho, o Flanders, e até se torna um vigarista profissional com Bart. Cada um desses atos tem um lugarzinho reservado nas valas do 8º círculo do inferno. E bem quando parece que o caso está fechado, com o Homer condenado aos círculos mais baixos, a defesa apresenta seu principal argumento, a ignorância dele. Só que esse argumento, meus amigos, se vira contra ele de uma forma espetacular. Essa sequência de eventos é a prova definitiva de todo o julgamento. Eles descobrem um giz de cera no cérebro dele, tiram e o QI dele vai lá pra cima. Ele vira um gênio. Só que essa inteligência toda o deixa triste, isolado. E o que ele faz? Ele escolhe conscientemente colocar o giz de cera de volta no cérebro para voltar a ser feliz na ignorância. Isso tem um nome na teologia: ignorância afetada. É quando a pessoa escolhe ativamente ser ignorante para fugir da responsabilidade moral. Em vez de desculpar o pecado, isso o agrava, porque é uma rejeição direta ao dom divino do intelecto. Basicamente, Homer escolhe a estupidez para poder curtir seus prazeres sem culpa, e essa escolha o torna totalmente responsável por eles. Bom, com todas as evidências na mesa, chegou a hora de determinar o verdadeiro centro de gravidade da alma de Homer Simpson e pronunciar a sentença final. Apesar dos seus atos de violência e fraude serem graves, eles são, no fim das contas, ferramentas para satisfazer seus apetites. O motor por trás de quase tudo que ele faz, o seu pecado definidor, o coração da sua alma, é a gula. E no inferno de Dante, a punição sempre se encaixa no crime. É um conceito chamado contrapasso, um reflexo eterno do que a alma foi em vida. Então imaginem o tormento eterno do Homer.
Ele estaria deitado numa lama nojenta de comida estragada e cerveja choca. Sofreria de uma fome que nunca passa. E o pior, donuts perfeitos apareceriam na frente dele, mas ao tocá-los eles virariam cinzas. E para completar, as 3 cabeças do monstro Cérbero teriam os rostos do Bart, do Flanders e do Frank Grimes, lembrando-o eternamente de quem ele prejudicou por causa da sua gula. É a inversão irônica perfeita da vida dele. E com esse veredito final sobre Homer, fica uma pergunta meio perturbadora, né? Se esse é o destino dele, onde é que o resto dos moradores de Springfield iria parar